Bom dia, pessoal. Bom dia, todos, todas. Bom dia. Bom É dia. um prazer estar novamente com vocês aqui esta manhã. Quero iniciar dando bom dia para Val, Mares, Saulo, Luz, nossas colegas docentes da UFCG, que é muita alegria estar de novo partilhando desse encontro, desse curso, né? Estender meu bom dia para todos e todas que têm estado presente aqui com assiduidade, dando suas contribuições, suas colaborações também, enriquecendo e colorindo, né, esse nosso espaço de aprendizado, de formação, de reflexão, de construção do conhecimento. E quero também, né, falar da minha alegria e felicidade de estar essa manhã aqui com o nosso convidado de hoje, Ricardo Moebos. É uma alegria poder estar aqui contigo essa manhã. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, estado aqui conosco, para apresentar rapidamente o Ricardo, né, e falar da minha alegria em tê-lo aqui. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um congresso, né, da Rede Pix de Práticas Integrativas e Complementares, em Natal, no Rio Grande do Norte, há 3 anos atrás. Né, a gente teve um presente, assim, do destino de colocar a gente numa mesma van, e aí a gente ter a oportunidade de ir conversando, então, se conhecendo, trocando um pouco das experiências, né, e podendo ter essa oportunidade de ouvi-lo falar sobre esse contato, essa experiência que ele tem e esse encantamento, né, que ele traz com a medicina dos nossos povos originários, né. Isso é uma coisa muito bonita, né, e de uma sensibilidade muito grande, porque muitas pessoas constroem uma trajetória convencional, acadêmica. A gente sabe que uma formação em medicina não é uma coisa fácil e é um conhecimento infinito que tem dentro do campo, mas pela sensibilidade de Ricardo, pelas buscas pessoais dele, ele pôde ir construindo uma conexão, né, e uma abertura para se debruçar sobre a profunda sabedoria, né, e esse conhecimento que está muitas vezes fora do ambiente acadêmico, mas que traz toda essa herança, né, sagrada dos nossos povos originários. Então, tive a oportunidade de ter acesso a aquelas obras que foram compartilhadas por e-mail para vocês, né, minha primeira leitura do Ricardo foi o Psicotrópicos, né, e tive a oportunidade de, ao ler o livro dele, inclusive, quebrar um preconceito muito grande que eu tinha com o rapé. Eu tinha uma visão do rapé um tanto estereotipada por conta de situações que eu me deparei, assim, ao longo da minha vida, e lendo, por exemplo, o capítulo do livro dele que trata sobre o assunto, eu pude ter um conhecimento mais profundo do ponto de vista histórico, né, entendendo também a própria atuação no sistema nervoso, no organismo, bem como um pouco das práticas, né, culturais, tradicionais do seu uso. Então, esse foi o meu primeiro contato, e de lá para cá a gente vem conversando, tive a oportunidade de conhecer o Ailton Krenak também, através do Ricardo, em um desses eventos também, tivemos juntos, e ele pôde me apresentar o Ailton, e foi, assim, de uma riqueza muito grande, né, enfim, já falei bastante do Ricardo, eu vou deixar que ele fale mais dele, passar a palavra também para os colegas, mas dizer, assim, da minha alegria, e sinto que vai ser um momento de bastante aprendizagem aqui para a gente hoje também, e de encantamentos, como tem sido. Bom, posso falar ou ainda tem mais alguém que vai falar antes de mim, Alexandre? Como é que está aí o protocolo? Boa pergunta. Como é que estamos de protocolo?
Não, eu acho, professor Ricardo, que só passar aqui rapidinho para dar bom dia para o povo, né? Dizer da nossa alegria de você ter aceito o nosso convite para abordar um tema tão complexo, tão rico, né? Tão cheio de diversidade, tá bom? E desejar que seja mais um encontro, né? Bem agradável, bem produtivo nessa vivência que a gente tem tido aqui no curso, na disciplina de troca de experiências, de compartilhamento de saberes tão importantes, né? Boa aula para todos nós. Obrigado. Também vou passar rapidinho para agradecer ao Ricardo por nosso convite. Eu sou Maristela, sou uma das professoras que está aí junto com essa turma maravilhosa, organizando essa disciplina. E logo quero começar a ler ouvir. Depois a gente começa a conversar depois da tua fala. Muito obrigada por aceitar e um bom dia para todo mundo que está aqui na sala. Também gostaria de dar as boas-vindas ao professor médico, né, estudioso Ricardo, dar um bom dia a todos, agradecer por esses encontros tão maravilhosos que tem sido, certamente esse de hoje será mais um, de muito rico, de muito crescimento. Bom dia a todos. Bom dia para todo mundo. Eu sou Valquíria, sou uma das docentes também dessa disciplina, desse curso, e a gente está muito feliz, né, Ricardo, de você ter aceito esse nosso convite, aí através de Alexandre, que tem interagido e tem articulado tantas pessoas interessantes para esse nosso momento. Então, só desejar um ótimo encontro para todos nós, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Ok. Bom, então, posso começar? Beleza? Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço muito esse momento, né? Poder estar compartilhando essa manhã com vocês. Aí a convite do Alexandre, esse amigo que a gente vem convivendo já há alguns anos e que a gente vem estreitando os nossos pontos de sintonia, né? Essa amizade acadêmica, mas também uma amizade humana que a gente vai construindo, né? Esses laços humanos, que eu acho que é a maior riqueza que a academia pode nos oferecer, né? Mais do que trocas de conhecimento, essas trocas humanas, essa convivência humana. E nesse momento, então, estamos convivendo aqui sobre essa interface da tecnologia, digamos assim, né? A gente não está podendo estar presencialmente, mas como já disseram aqui mais cedo no chat, espero que possamos nos encontrar pessoalmente e poder fazer uma troca mais humana, no sentido da gente se conhecer, de sentir, né, da gente poder sentir e perceber a força e o sensível do outro, né? E eu começo dizendo isso não apenas para cumprir um protocolo de que a gente tem que agradecer quando é convidado, mas porque, de fato, eu tenho pautado a minha própria existência, seja fora ou dentro da academia, nas trocas humanas. Eu tenho apostado nisso e tenho aprendido a valorizar isso muito a partir da minha convivência com os povos indígenas e da minha experiência com a medicina indígena, né, com a medicina tradicional, ancestral indígena. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui dessa experiência que eu tenho tido, não é? E no sentido mesmo de tentar construir com vocês um convite para que a gente possa, juntos, estar cada vez mais experimentando e conhecendo, não é, esse universo, digamos assim,
maravilhoso, muito rico e extremamente ameaçado, que é a sabedoria, o conhecimento, a racionalidade, a arte e a ciência dos povos indígenas. Então, eu estou querendo ir nessa conversa e construindo também esse convite, né, para nós todos, da gente ir aprofundando sobre isso. E por isso mesmo é que eu agradeço de ter sido provocado pelo Alexandre, da gente estar aqui juntos, porque isso também estimula, né, um grande estímulo para a gente ir aprofundando nisso. Quero dizer para vocês que a minha experiência com a medicina indígena, ela é, inicialmente, em grande parte, na sua maior parte, como usuário, como paciente. Então, eu fico muito também confortável de fazer essa partilha com vocês, porque sempre que a gente vai, por exemplo, no meu caso, eu sou psiquiatra, né? Sou médico, psiquiatra, e aí a gente vai nos congressos aí de psiquiatria e tem essa fala. Também trabalho no SUS, né, defendo essa bandeira da saúde pública e da educação pública, também sou professor de universidade pública, federal. Então, a gente vai nesses encontros, nesses congressos, e acaba falando como profissional, né, de saúde, como especialista, acaba falando como professor, e aí depois a gente, quando esses congressos dão oportunidade, vamos ouvir a voz dos usuários, né? Isso normalmente é de uma riqueza tremenda, e supera infinitamente as nossas ponderações teóricas. Então, agora eu estou muito confortável, porque eu estou falando como usuário, como paciente, eu estou falando desse lugar, que é um lugar que eu me sinto até mais confortável do que como especialista, como, né, esse lugar do suposto saber, né, esse lugar de dono da verdade. Né. Então, o meu encontro com a medicina indígena, ela acontece nesse sentido, né. É claro que também dentro de uma curiosidade, digamos assim, epistêmica, no sentido de uma busca de saber, uma busca de conhecimento, mas não dentro de uma pesquisa acadêmica. Né? Dentro da academia, eu fui fazendo o meu percurso aí, busquei a medicina para tentar entender um pouco sobre a vida, né, sobre o que é a vida, e acabei me decepcionando muito. Assim, tive grandes professores a quem eu tenho profunda gratidão, mas, de uma forma geral, acabei me decepcionando de que o curso ele é muito técnico, e ele fala muito pouco sobre a vida, ele fala muito pouco sobre as pessoas, sobre o humano, né? Então, é impressionante que o curso de medicina não está dentro das ciências humanas. O curso de medicina está dentro das ciências biológicas. Isso já dá uma dica para a gente, né? Poxa, mas medicina está fora das ciências humanas? Tem uma coisa estranha aí, né? Está fora das ciências do homem, estuda o que? Biologia, estuda bioquímica, biofísica, para poder fazer o tratamento dos seres humanos. Então já tem assim digamos assim, uma dica aí para a gente de uma certa uma fratura, ou uma falta, ou uma carência, se a gente quiser, de que, olha, tem um conhecimento que não sustenta essa necessária dimensão do humano, ainda que dê algumas pinceladas sobre o assunto. Então, durante o curso de medicina, você estuda um pouquinho aí, né, principalmente dentro da ciência, dentro da medicina, da saúde coletiva, você acaba estudando um pouquinho, uma pinceladinha de antropologia, uma pinceladinha de psicologia, uma pinceladinha de sociologia, uma pinceladinha de economia política. Eles vão passando um verniz ali para a coisa não ficar só bioquímica e biofísica, né? Mas isso é muito pouco dentro dos cursos de medicina de uma forma geral. Então,
até por causa disso mesmo, depois da medicina, eu falei, poxa, vou tentar suprir essa carência, vou fazer psiquiatria. Não é possível que psiquiatria vai ser só biológica, né? Psiquiatria, que estuda a mente humana, deve ter um pouco mais de ciências humanas aí. E, de fato, tem muito mais do que a medicina de uma forma geral, né? Mas, mesmo assim, dentro da psiquiatria, esse domínio, não é, da biologia, esse domínio da farmacologia, esse domínio de uma construção classificatória extremamente racional, no sentido do diagnóstico, e de uma racionalidade extremamente assim, rígida, no sentido de construir um diagnóstico e de trabalhar o tratamento muito em cima do psicofármaco, isso é muito, muito hegemônico dentro da psiquiatria. Então, quando eu terminei aí a minha formação em psiquiatria, durante a minha própria formação em psiquiatria, buscando outros caminhos, eu comecei também a procurar, a conhecer a medicina indígena e a experimentar alguns tratamentos, não é? E a partir dessa experiência, depois eu comecei a frequentar alguns povos indígenas, sobretudo os Iauanauá, da Amazônia Acreana, quase na fronteira com o Peru, e a quem eu também tenho profunda gratidão de terem me recebido ali, de terem me acolhido, e muito pude aprender ali com eles, justamente a partir dessa ideia do acolhimento, como uma das grandes estratégias de tratamento, e também a questão do vínculo, né? Então, algumas coisas que a gente vem trabalhando, né, dentro do SUS, dentro dos cursos de medicina, ou dentro de todas as áreas da saúde, né, de todas as profissões da saúde, essa ideia, por exemplo, de trabalhar o tratamento a partir do acolhimento e do vínculo, era justamente assim as bases práticas, né, do funcionamento do tratamento na medicina indígena. E aí, nesse contato também, eu pude conhecer algumas pessoas, alguns amigos que fiz, né, que alguns grandes pensadores, né, digamos assim, do pensamento indígena, que inclui aí, inclusive, a medicina indígena. Então, pude conhecer aí o Ailton Krenak, Álvaro Tucano, Davi Copenaua e Yanomami, conheci aí alguns grandes pajés, tive essa alegria, essa sorte na vida, e pude ir reconhecendo ali, inevitavelmente, à medida que você se aproxima dessas pessoas, da sua grandeza, você vai reconhecendo, inevitavelmente, a força e a concretude, né, da ciência indígena, né, do pensamento indígena, que inclui, entre outras coisas, a medicina indígena. Então, isso criou em mim justamente essa necessidade de ir debatendo um pouco, estudando um pouco e escrevendo um pouco sobre isso. Porque, como todos nós sabemos, e vocês também sabem, existe um apagamento, né, de uma forma geral no mundo, mas especialmente no Brasil, existe um apagamento dessa produção indígena. Existe um apagamento dessa existência indígena, existe um apagamento desse saber, existe um apagamento dessa ciência dos povos indígenas, de uma forma geral, não só em relação à medicina indígena, as práticas de produção de cuidado, né, que são cultivadas e desenvolvidas pelos povos indígenas, mas, de forma geral, um apagamento assim, da existência dos povos indígenas. É como se o povo indígena no Brasil fosse uma coisa assim do século XVI, foram extremamente perseguidos, escravizados,
assassinados, então sobrou muito pouca coisa, e aí no século XVII, como você sabe, isso se interiorizou, né? Isso aconteceu muito no século XVI no litoral, no século XVII isso foi se interiorizando a partir de grandes movimentos milicianos, né? Fortemente armados, que partiram para os sertões em busca de escravos, né, de escravizar os indígenas, e também de metais preciosos, ou seja, os garimpeiros e traficantes de escravos, que são nobremente celebrados como bandeirantes, né? Então começaram a surgir esse movimento de interiorização da brutalidade, do assassinato, da perseguição e do saque generalizado em nosso país, em todos os territórios, né? Os bandeirantes tinham essa missão de acabar com os quilombos, né? De perseguir os negros aquilombados, como foi o caso da destruição do quilombo de Palmares, né, pelo Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante. Então eles eram também, que foi contratado, muitos deles eles eram o que a gente poderia chamar de mercenários, ou seja, pagou, nós estamos matando, entendeu? Então esse movimento que aconteceu no Brasil, ele criou um apagamento, e de fato muitos dos povos indígenas foram extintos, foram destruídos, né? Mas acontece que outros tantos conseguiram preservar sua existência e cultivar seus modos de vida até a atualidade. Não é uma coisa distante, uma coisa que ficou para o passado, mas isso digamos assim, esse apagamento, essa ausência, ela é intencionalmente fabricada. Não é um pouco o que a gente pode aprender com o Boaventura Souza Santos, quando ele fala da sociologia das ausências. A sociologia das ausências é esse movimento ativo de produzir a ausência do outro, de produzir o apagamento do outro, não é? Então esse é um movimento ativo que a nossa sociedade, de uma forma geral, tem feito, né, de forma muito agressiva, e que nós, de certa forma, como universidades, né, eu também sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto, então a nós, como professores universitários, nós como comunidade universitária, a gente, de certa forma, está envolvido nisso, a gente participa disso, porque um dos mecanismos de apagamento dessa existência foi justamente a construção do que a Vandana Shiva chama de monocultura mental. O que é a monocultura mental? A monocultura mental é dizer assim, olha, só vale um critério de produção de verdade, que é esse critério da produção a partir da metodologia científica, da racionalidade científica. Então, a racionalidade científica, agora, esse modo, essa metodologia de produzir conhecimento, vai ser a única forma, o único modo de produção de conhecimento válido e reconhecido. E a gente vai colocar uns cães de guarda, que são as universidades, para ficar vigiando se quem está produzindo conhecimento está produzindo sob esses critérios, dentro desses critérios, ou se está escapando da caixinha, se está escapando da regra. Se estiver escapando da regra, vai para a degola. É assim que funciona, entendeu? Não vai conseguir publicar, não vai conseguir ir para frente, vai começar a ser descartado e ser boicotado internamente na universidade e externamente em todos os espaços de produção e circulação desse saber, digamos assim, pasteurizado, que é esse saber produzido nas universidades. Então, as universidades ficaram nesse lugar de ficar vigiando, entendeu? Nós somos aquele porteiro que fica ali para saber quem pode e quem não pode passar, entendeu? Ficamos como esses cães de guarda da metodologia científica para garantir a desvalorização, para garantir
a desconsideração de todos os outros modos de produção de saber do mundo. É por isso que a gente passou a ser chamado de universidade, porque produz um saber universal. Essa arrogância, essa prepotência de que o nosso saber, ele é universal. Ou seja, ele vale aqui e em Marte, ele vale aqui e na Lua, em Júpiter ele também vale. Ou seja, é o único saber que ele não é local, ele não é um saber, assim, digamos assim, que tem esse defeito de ser construído a partir da experiência pessoal, da experiência local, não é esse saber sujo pela experiência cotidiana, pela experiência local. Não, ele é um saber universal, ele é um saber que vale para todo mundo. E mais, ele é o único saber que deve valer para todo mundo. Então, esse tipo de colonialismo, né, esse tipo de epistemicídio, né, como é chamado? Epistemicídio, o que é? Essa ideia, tipo assim, olha, o que não é produzido dentro dos cânones sagrados da metodologia científica não vale, é mentira, não é confiável, é curandeirismo, é picaretagem, entendeu? E, inclusive, como as coisas não funcionam sozinhas, desde o Código Penal de 1939, né, 36 ou 39, se eu não me engano, passaram a construir, inclusive, a figura penal do curandeirismo. Curandeirismo. O que é a figura penal do curandeirismo? É para perseguir os nossos pajés, os nossos raizeiros, as nossas parteiras tradicionais, porque não estão autorizadas pela máquina do Estado, né, pela máquina de dominação, pela máquina de governo dos outros, da vida dos outros, pela máquina estatal de autorizar quem pode cuidar dos outros e quem não pode cuidar dos outros. Quem não pode cuidar dos outros, que não foi autorizado por uma das profissões da saúde, eles vão ser enquadrados no crime de curandeirismo para poder serem perseguidos, serem impedidos e serem, digamos assim, punidos, não é? Então, a gente pode compartilhar esse conjunto societário do qual nós fazemos parte e que o Michel Foucault chamou de vigiar e punir. Nós, da universidade, ficamos com a parte de vigiar, tá bom? A gente fica vigiando quem produz conhecimento dentro da regra da metodologia científica e quem não produz, a gente avisa para a polícia. Olha, esse aí está fora da regra. A polícia fica com essa parte de punir. Assim a gente divide as funções. A universidade vigia e a polícia, e o poder judiciário pune, né? A gente funciona mais ou menos assim. Então, dentro desse contexto que nós vivemos, né, é da maior importância. Eu quero celebrar aqui com vocês a iniciativa que vocês tiveram. Nós vamos fazer um curso onde vai circular outros saberes, né, onde a gente possa promover encontro de outras formas de produção de saber que não são aquelas formas científicas. Então, quando a gente vai para esses congressos, para esses encontros, normalmente é aquela ideia de encontrar mais do mesmo. Ou seja, os congressos eles também têm os seus filtros para que nada de diferente possa aparecer ali, né? E dentro das salas de aula, a gente também tem essa missão, essa nobre missão de aprender a enquadrar o pensamento dos estudantes de maneira que eles aprendam, que eles sejam treinados para repetir a metodologia científica da maneira mais fiel possível, né? Então, a gente faz um treinamento aí, seja de 4 anos, de 5 anos, ou de 6 anos, no caso do curso de medicina, para fidelização da mentalidade daquelas pessoas, para que elas sejam fiéis e possam reproduzir o mais
mais perfeitamente possível essa metodologia científica. Ou seja, eles aprendem a não pensar de formas variadas. E a gente tem sido muito eficaz nessa tarefa, a gente tem tido um sucesso maravilhoso, porque às vezes entram jovens estudantes ali no primeiro período, que têm ideias extremamente criativas, que têm uma vida extremamente variada, e quando chega no final do curso, a gente vê aqueles seres foram entristecidos ao longo da nossa ajuda, né, de 5, 6 anos, e saem daquela forma assim, mais assim, cabisbaixa da universidade, sabendo repetir essa metodologia científica de uma fidelidade, se possível, canina. Né? Ou seja, aquele fiel que nunca falha. Né? Então, isso a gente tem construído de uma forma exemplar nas nossas universidades. Né? Esse tipo de iniciativa que a gente está vendo aqui, como a iniciativa desse curso, fazer um encontro com outros saberes, então, ganha maior relevância, a maior importância, a maior relevância. Parabéns, porque isso aqui, então, de certa forma, é uma desobediência civil, tá bom? Esse ato de desobediência, no melhor sentido, né, como ensinou Henri Thoreau, né, no livro Desobedecendo e no livro A Desobediência Civil, ele ensina para a gente, fala assim, olha, em certos momentos obscuros da história humana, a única coisa justa, honesta a se fazer é desobedecer. Né? E como a gente tem, então, sido assim, os guardiões da obediência, né, a gente poder ensinar a desobedecer tem sido uma grande tarefa nesse momento que nós vivemos, né? Sobretudo nesse momento que a gente pode agora experimentar, né, essa, digamos assim, falência, esse fracasso cada vez maior desse nosso projeto societário de que o conhecimento científico nos levaria ao paraíso. Né? Então, a proposta, a promessa inicial, iluminista do conhecimento científico é de que o saber científico vai nos levar ao paraíso. Então, estamos chegando a esse paraíso, hein, gente? Estamos chegando aí com as mudanças climáticas, estamos chegando com o colapso ambiental e com a pandemia do novo coronavírus. Bem-vindo ao paraíso, né? Tem um filme também que eu recomendo para vocês, chama A Classe Operária Vai ao Paraíso. Ele dá essa dica, entendeu? Estamos chegando ao paraíso. E, de certa forma, os povos indígenas, já que a gente está na nossa tarefa, não é? Estamos chegando nesse paraíso que é a promessa do pensamento, do raciocínio, da racionalidade científica, então nós temos essa tarefa de desobedecer nesse momento, e posso dizer para vocês que se tem um grupo, se tem um povo, ou vários povos, que podem nos ensinar a desobedecer, que eles vêm praticando isso no confronto com a nossa promessa societária há 520 anos, são os povos indígenas. Eles são especialistas em desobedecer essa promessa societária de que esse nosso modo de viver, esse nosso modo de construir ou destruir o mundo, é um modo maravilhoso, e que só traz bem-estar e um futuro brilhante. Né? Parece que esse futuro brilhante aí pode ser tão brilhante, né, que vai ter o brilho de algumas explosões nucleares. Pode ser esse o nosso futuro brilhante, né, que é extremamente brilhante, que é até onde o nosso saber, a nossa racionalidade tem nos levado. Então, esse é um ponto crítico que a gente tem que enfrentar, e a gente tem pedido ajuda, tem pedido apoio para grandes pensadores dos povos indígenas, como, por exemplo, Ailton Krenak, que vocês podem visitar algumas obras dele, como, por exemplo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro extremamente rico nesse sentido, ou um outro livrinho dele que chama A Vida Não é Útil,
ou um terceiro livrinho dele que se chama O Amanhã Não Está à Venda. Então, só pelos títulos, já dá para perceber que ele vai confrontando com talvez os maiores dos valores que são o fundamento da nossa proposta, da nossa aposta societária, entendeu? Essa ideia de que a gente pode vender o hoje para comprar o amanhã, essa ideia de que a gente deve, digamos assim, validar ou ver ou averiguar o valor de cada vida pela sua utilidade, né? Se a vida é muito útil, ela é extremamente valorosa. Se a vida não produz, ela vai caindo na desconsideração. E essa ideia e esse livro de ideias para adiar o fim do mundo, que ele vai, inclusive, questionar o nosso próprio conceito de humanidade. Ora, o conceito de humanidade tem sido para nós um dos conceitos pilares da nossa construção societária. O conceito de humanidade é o que tem permitido que a gente possa destruir, escravizar e esculhambar tudo que não for humano. Né? Então a gente tem, por exemplo, os direitos humanos. É claro que muitas vezes a gente não respeita isso nem para os humanos, o que a gente chama de humanos. Né? Estamos aí na luta pelos direitos humanos de certas minorias. Não é? Estamos aí nessa luta, mas imagine o que a gente não classifica como humano. Aí, então, como, por exemplo, as galinhas, como, por exemplo, o gado, não é? Como, por exemplo, os porcos. Né? Como eles não são humanos, a gente pode ter a liberdade, a tranquilidade e a consciência limpa de escravizar, torturar e transformar seres vivos em máquinas de produção de proteína. Aquilo não é mais um ser vivo. Aquilo é uma máquina para produzir proteína. Uma máquina por onde eu enfio goela abaixo ração, como, por exemplo, no caso das galinhas, né, das granjas, uma máquina de produzir proteína que vive em condições absolutamente absurdas, né, e que a única missão daquela vida, a única função daquela vida é produzir proteína para o consumo humano. Aquilo não é um ser vivo. Aquilo não tem direito a viver. Não, aquilo é uma máquina de produzir proteína. Bom, o que garante que a gente possa fazer isso de uma forma tranquila e dormir tranquilo, com a consciência limpa, é justamente a invenção do conceito de humano, de direitos humanos. Ou seja, a gente cria uma fratura, a gente cria uma diferenciação, a gente cria um apartamento do ser humano com o resto da natureza, de maneira que a gente pode saquear a natureza com toda liberdade e tranquilidade, porque já que não é humano, não tem direitos. O que tem direitos aqui são os humanos. Né? Da mesma maneira, ou de maneira muito equivalente, como quando houve a invasão europeia aqui nesse continente, né, chamado Abya Yala, né, que era habitado por milhões e milhões, né, de povos indígenas. Só no Brasil seriam mais de 6 milhões, talvez 10 milhões de pessoas. Então, quando os povos europeus invadiram aqui esse território, eles também fizeram a mesma lógica. Vocês sabem, né, da história de que houve um grande debate se os indígenas eram humanos ou não. Esse foi um grande debate na época, né? Esse foi um grande debate que está registrado em um livro maravilhoso que se chama A Controvérsia. Esse livro, A Controvérsia, ele conta uma historinha sensacional, que é a seguinte: a controvérsia é porque houve, né, um jesuíta que se chamou Bartolomé de las Casas. Esse jesuíta, ele entrou num grande debate teológico, com os grandes nomes da teologia espanhola da época, para defender de que os índios tinham alma. Ora, qual que é a questão na época de defender de que os índios tinham alma?
a questão no século XVI, defender que os índios tinham alma, significava que eles não podiam ser massacrados de qualquer jeito. Você não podia sair matando, igual você mata formiga, entendeu? Espezinhando e matando sem nem contar o número de mortos e degolados. Se eles tivessem alma, ia complicar a vida dos invasores. Ou seja, você não vai poder maltratar assim livremente, não é? E esse jesuíta Bartolomé de Las Casas, ele fez essa defesa de que os povos indígenas tinham alma. Essa defesa era uma defesa estratégica no século XVII e no século XVI para encontrar uma defesa estratégica para garantir aos povos indígenas, que eles deveriam ser considerados e respeitados em pé de igualdade com os outros seres humanos, ou os seres humanos chamados europeus. Então, essa era a defesa estratégica no século XVI e no século XVII. Era dizer que os povos indígenas têm alma, porque o que tinha valor, o que garantia valor e reconhecimento a uma existência legítima naquele século era a alma, porque é um século dominado pela teologia. Ora, nós estamos agora no século XXI, e o que garante a validação da existência, o que é? É a ciência. Então, o que nós temos que defender agora, no século XXI, não é que os povos indígenas têm alma, é que os povos indígenas, eles têm ciência. Essa agora é a defesa estratégica que pode garantir a validação das formas de vida dos povos indígenas. Essa é a defesa fundamental que pode garantir aos povos indígenas que eles sejam tratados de uma forma respeitosa, em pé de igualdade com os outros povos. Então, daí a importância em a gente defender e tentar explicitar, agora no século XXI, de que os povos indígenas, eles possuem uma ciência. Ora, dentro dessas ciências, das muitas ciências, como, por exemplo, a astronomia dos povos indígenas e outras mais, uma das ciências que são predominantemente controladoras dos modos de viver no século XXI, uma ciência que ela predomina sobre grande parte de outras na construção dos modos de viver, é a chamada ciência médica, é a chamada ciências da saúde. Olha, todos nós sabemos como as ciências da saúde hoje, elas são fundamentalmente o mecanismo atual de normatização e normalização dos modos de viver. Hoje em dia, o que define como que a gente deve viver e como que a gente deve morrer são as ciências da saúde. Ora, você pode comer ovo ou não pode todo dia? Quem define isso são as ciências da saúde. Olha, escuta, você pode beber uma cervejinha no final do dia ou não pode? Quem define são as ciências da saúde. Escuta, mas fumar tabaco pode ou não pode? Quem define o seu modo de viver, em grande medida hoje, são as ciências da saúde. Portanto, além de garantir, defender e tentar explicitar que os povos indígenas possuem ciência, é fundamental que a gente tente demonstrar que eles possuem ciências da saúde, ou seja, a racionalidade médica da medicina tradicional, ancestral, indígena, existe. Esse tem sido um debate fundamental para garantir que outros modos de viver, outros modos de existir, outros modos de construir mundos, outros modos de viver e morrer são legítimos.
Então, esse tem sido um debate fundamental nesse século e no século passado, né? No século XX também. Esse debate de que existe ciência indígena e, mais ainda, que existe uma ciência da saúde dos povos indígenas, uma ciência ancestral, tradicional e que são conhecimentos geniais. Defender isso é garantir aos povos indígenas o direito de perpetuar os seus modos de existir. Mas não é só isso. Garantir isso é também criar para nós mesmos possibilidades de outros modos de existir. Não é só para os povos indígenas. Isso é o que a Vandana Shiva, essa pensadora genial indiana, tem chamado da biodiversidade mental. O que ela chama de contramonocultura mental, ou seja, só vale uma forma de saber, de produção de saber, da mesma forma que você vai cultivando um campo de eucalipto, só pode ter eucalipto ali, você joga um remédio para matar tudo que não seja eucalipto. Da mesma forma, estão fazendo isso, cultivando as nossas cabeças. Monocultura mental, só vale uma forma de pensar. Outras formas de pensar que forem brotando ali vão ser consideradas ervas daninhas. E aí a gente vai jogar um Roundup ali para acabar com isso. Não é? Então, esses outros modos de pensar que vão rompendo a monocultura mental e recompõem essa biodiversidade mental no sentido mesmo de uma vida diversa, ou seja, uma biodiversidade, modos diversos de viver, de existir e de produzir mundos. Essa biodiversidade, então, ela não acontece só lá na agrofloresta maravilhosa que todos nós temos que defender mesmo. Isso não acontece apenas ali na produção da agricultura familiar, que é maravilhosa e que nós temos que defender mesmo. Não, a gente tem que defender isso no campo das ideias. A gente tem que fazer uma agrofloresta mental. E isso passa pela medicina indígena, tá bom? Isso passa pela medicina indígena, a produção de agrofloresta mental. É isso, dessa multibiodiversidade. Bom, dentro desse contexto, então, eu estou fazendo, digamos assim, uma contextualização que abusou um pouco da paciência de vocês, não é? Para entrar no tema da medicina indígena, porque a importância de defender a racionalidade médica indígena nesses dias, nesse século, o equivalente disso no século XVI, no século XVII, para dizer, então, que essa racionalidade indígena, ela tem um modo de funcionar, e eu não sei, eu tenho mais uns 15 minutos aí, Alexandre? O que eu posso considerar aqui? Sim, Ricardo, eu acho que você pode considerar assim. Por enquanto ainda não estão chegando perguntas também, então pode seguir aí, tá caminhando muito bem. Acho que você está falando que abusou da gente, mas acho que foi assim muito, muito bom assim toda a contextualização que você fez para introduzir assim com a profundidade que se trata esse tema no momento. Ok, então a gente vai lidar aqui com a medicina tradicional indígena não como digamos assim, um recurso natural de que a ciência vai lá e saqueia um conhecimento, como por exemplo do curare, e depois transforma num remédio e vende nas farmácias, tá bom? Esse é um modo de lidar com a medicina tradicional indígena, um modo tradicional do saque. Você ir lá e saquear os conhecimentos tradicionais e depois, de preferência, alguma grande empresa, né, da Big Pharma multinacional vai patentear, não é, algum princípio ativo, e aí depois vai vender isso com exclusividade, inclusive para os povos indígenas, de preferência. Eles vão querer vender até para os povos indígenas. Então, a gente está considerando aqui não como uma fonte de recursos onde a gente vai lá saquear, não é? Não, a gente está considerando a medicina indígena em pé de igualdade com outras formas de racionalidade médica, como a racionalidade médica ocidental,
que é a nossa racionalidade, que a gente ensina nas nossas fantásticas universidades, e a racionalidade médica da medicina tradicional chinesa, a racionalidade médica da medicina tradicional indiana, ayurvédica. A gente está colocando a racionalidade médica da medicina tradicional indígena em pé de igualdade. Esse tipo de movimento é o que a gente está chamando de saúde simétrica. Por que saúde simétrica? Isso foi um movimento de piratear um conceito de um antropólogo, né, o Bruno Latour, que ele trabalha a ideia de antropologia simétrica. Quando ele fala assim, olha, quando a gente vai fazer antropologia, chega lá um antropólogo com um povo indígena, da mesma forma que ele está estudando os povos indígenas estão estudando ele, é uma troca de saberes e de pesquisas. Os povos indígenas têm a sua metodologia de pesquisa. Você acha que está pesquisando, mas você está sendo pesquisado, tá bom? Existe uma simetria aí. Nós é que não reconhecemos essa simetria. A gente quer criar uma assimetria. Eu sou o pesquisador e o objeto da pesquisa está lá embaixo, sendo um mero objeto, mesmo que seja um ser humano, mesmo que seja um povo, mesmo que seja uma etnia. Essa distância entre o sujeito da pesquisa, o sujeito epistêmico, todo-poderoso, a sua majestade, o sujeito epistêmico, e o objeto da pesquisa, aquele objetalizado, onde vai ser, digamos assim, revirado por esse Deus ex machina, que é o sujeito todo-poderoso, sujeito epistêmico da pesquisa científica. Tudo bem, rompendo com isso, a gente está considerando a saúde simétrica, tá bom? Ou seja, em pé de igualdade. A gente ensina alguma coisa e a gente aprende outras tantas, não é? E para fazer esse encontro, então, com a medicina indígena, a gente pode fazer um encontro que seja comparativo, para a gente poder entender um pouquinho como que funciona a medicina indígena de um modo assim geral. Uma primeira aproximação com a medicina indígena, tá bom? A gente pode considerar, por exemplo, a descrição da racionalidade da medicina ocidental feita pela socióloga Madel Luz, maravilhosa pesquisadora brasileira, não é? Onde ela desenvolveu um livro chamado Natural, Racional, Social, onde ela descreve que as bases de entendimento do mundo, da racionalidade ocidental, é considerar que tudo o que acontece, né, você ficou doente, por exemplo, você reconhece um sintoma, e aí dentro daquele sintoma vai ser construído uma classificação diagnóstica, vai ser construído um tratamento, e etc. e tal, mas tudo vai ser pensado dentro da ideia de que aquilo é um fenômeno natural, ou seja, as coisas dentro do campo da natureza. Por exemplo, os seres vivos, por exemplo, um Trypanosoma cruzi é algo da natureza que pode entrar no seu corpo a partir de um vetor, que é ali o triatomídeo, né, o barbeiro, que pica aquilo ali, pica você, transfere aquele bichinho ali, né, que é o Trypanosoma, e isso acontece tudo dentro do mundo do natural, dos fenômenos naturais. Tudo bem. Além disso, tudo acontece dentro da racionalidade médica ocidental, dentro do que a gente entende como racional. Ou seja, é possível entender, desvendar todas as verdades que geram os saberes sobre todos os modos de adoecimento a partir do pensamento racional cartesiano. Esse pensamento racional cartesiano, que foi construindo as bases da metodologia científica, ele é capaz de capturar todas as formas de saber, todos os segredos escondidos dentro desse mundo natural. Né? Então, a gente trabalha na lógica do racional, do natural e do racional. Mas também existem os fenômenos sociais, ou seja, tudo que a medicina vem construindo
como os determinantes sociais da saúde, né? Então, existe todo o entendimento da nossa organização societária, o modo como as pessoas trabalham, o modo como elas são exploradas, mais ou menos exploradas, né? O modo que a nossa sociedade organizou, por exemplo, as nossas cidades, os nossos processos de urbanização e saneamento e etc. e tal, tudo isso é o social. Então, a gente entende o mundo com uma chave de leitura, não é? Que é a chave de leitura de que tudo o que acontece é natural, é racional e é social. Essa é a nossa chave de leitura. Quando você se aproxima dos processos de construção, de produção de saber de vários povos indígenas, a gente vai ver que a chave de leitura deles é uma chave que apresenta variações interessantíssimas. Por exemplo, em relação a tudo ser racional, eles vão dizer que nem tudo é racional. Eles vão dizer que é preciso conhecer uma série de processos, muita coisa que acontece entre o céu e a terra, não é? Vai além do que sonha a nossa vã filosofia. Não é? Muita coisa que acontece entre o céu e a terra precisa ser compreendido, ou entendido, ou desvendado de forma intuitiva. Então, eles vão apostar nos saberes intuitivos, e não apenas na racionalidade. Eles vão dizer, olha, os processos intuitivos de produção de saber, eles são tão válidos quanto os processos racionais. Não quer dizer que eles jogam fora a racionalidade, não. Claro que não. Eles ficam com a racionalidade e a ancoram, junto com a racionalidade, o intuitivo. Então, é uma construção de saber que também é intuitivo, não é só racional. Em relação ao natural, eles vão dizer também, falam assim, olha, nem tudo é natural. Porque essa ideia de natureza como um objeto concreto, físico e materialista, dentro de um materialismo positivista que a gente vem construindo desde o século XVII, isso não explica tudo, isso não ancora todas as formas de existir. Eles vão dizer que existe algo que o que a gente chama de natural não alcança, que é algo que está para além. No entanto, não existe essa divisão, essa dicotomia, esse partimento, essa, digamos assim, fratura, essa fratura classicamente, tipicamente cartesiana, que é uma fratura entre o que você considera natural e o que você considera sobrenatural, não é? Ou entre o que você considera que está no mundo físico e o que você pode considerar que está no mundo metafísico, ou seja, que está para além do físico, que está fora do entendimento que alcança esse mundo físico, ou seja, que o materialismo positivista não alcança tudo o que acontece na nossa vida. Tem muita coisa na nossa vida que está fora do campo do materialismo positivista, né, dessa objetividade. Essa objetividade não alcança tudo o que acontece na nossa vida e, portanto, eles vão buscar uma construção de produção de saber que a gente pode chamar de integral, porque ela não se encontra nessa divisão entre o natural e o sobrenatural, ou entre a física e a metafísica. Não, eles vão entender o mundo como um mundo de continuidade, sem essa fissão, sem essa fratura. Então, para eles, o entendimento do mundo não é natural e racional, ele é integral e intuitivo. Em relação a esse entendimento de que a nossa construção societária, ela produz também os modos de produção de saúde e doença, os modos de fortalecimento e potencialização da vida, da mesma forma que os modos de despotencialização da vida e adoecimento, de que os nossos modos de produzir
as sociedades estão envolvidos com isso, eles dizem que sim. No entanto, eles vão chamar atenção para uma microsociologia, que são as relações humanas de cada caso a caso, as relações familiares, as relações do um a um, que eles vão considerar, então, que a gente não poderia chamar, então, de social, determinantes sociais, mas a gente poderia chamar de relacional. O relacional. Então, por exemplo, tem coisas curiosas. Eu me lembro de um momento que eu estava na aldeia Iauanauá, em que um caçador foi atacado por uma serpente venenosa, né, extremamente venenosa, né, uma jararaca do papo amarelo, uma das serpentes mais venenosas ali da região da Amazônia, e ele adoeceu e imediatamente, instantaneamente, ele entrou em tratamento. E em dieta, né, como parte desse tratamento. Mas, ao mesmo tempo, toda a sua família entrou em tratamento e em dieta, porque eles estão intimamente relacionados. E que eles teriam que estar solidários nesse processo de recuperação, porque eles estão intimamente relacionados, né? É o mesmo raciocínio que leva ao período, por exemplo, ao período do pós-parto, onde não só a mulher ela fica de resguardo, mas o pai também fica de resguardo. O que é considerado, a gente pensa aqui na nossa racionalidade, que isso é uma bobagem, que isso é uma folga. Que folga é essa? O pai também tem que ficar de resguardo. E eles dizem assim, olha, eles estão intimamente relacionados, integrados na produção desse novo ser, na produção da saúde e do adoecimento desse novo ser. Então, da mesma forma que a mulher tem que ficar de resguardo, o pai também tem que ficar de resguardo. Isso é relacional, isso não é social, isso não é um determinante social, mas é um determinante relacional. Isso só para trazer para vocês alguns elementos gerais que vão movendo os modos de produzir saber dentro de uma racionalidade, que é a racionalidade da medicina tradicional ancestral indígena. Se a nossa medicina ela é racional, natural e social, a medicina indígena, a gente pode dizer que ela é integral, intuitiva e relacional, de forma comparativa, né? Só para a gente começar essa conversa de entender a medicina indígena. Tem alguns outros elementos que são constitutivos da medicina indígena, que são muitíssimo interessantes e que a gente pode aprender muito com eles. Um dos elementos mais constitutivos é o que a gente chama aqui do ensino baseado em problemas ou da aprendizagem significativa, né? Isso, na tradição indígena, é uma verdade absoluta. Você aprende quando precisa aprender. Não tem uma transferência de saberes que é assim feita de uma forma aleatória, né? Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu estava visitando a aldeia Nova Esperança, lá no Acre, e aí eu disse assim, olha, eu estou sabendo, eu fiz uns estudos prévios aí, estou sabendo que vocês têm vários especialistas aqui no tratamento de picadas de cobra, né? Vocês têm uma tradição aqui na região, no estado do Acre, em ser especialistas em remédios para picada de cobra. Uau, eu estou super interessado nisso. Quem é aqui que podia me ensinar um pouco disso? Aí, tanto o cacique quanto o pajé que estava me acolhendo de forma extremamente assim, cuidadosa, eles me disseram de uma forma assim, bem cortante, mas ao mesmo tempo com todo carinho, dizendo assim, olha, você vai poder aprender quando acontecer algum acidente com cobra aqui.
Eu falei, como assim? Vocês não podem me passar qual que é o nome, qual que é a planta que vocês usam aí, quais são as plantas que vocês usam? Aí eles falam assim, olha, querido, isso não é assim não. O que adianta eu te falar o nome das plantas que a gente usa aqui para tratar a picada de cobra? Isso é uma falta de respeito com essas plantas. Para te falar a verdade, só de eu falar o nome delas, só de eu invocar a presença dessas plantas, que estão intimamente relacionadas com as serpentes, eu já estou chamando as serpentes para vir aqui picar alguém. Pode ser você, por exemplo. Então, para a sua segurança, eu acho melhor que a gente nem fale o nome dessas plantas, tá bom? Muito menos mostrá-las, muito menos mexer com elas, que eu queria logo fazer ali uma essicata, né? Já colher uma amostra daquela plantinha, da folha, da inflorescência, eu já queria logo fazer uma essicata e levar para casa. Eles falaram assim, jamais, nós não vamos deixar você tocar nessas plantas, não. Tira a sua mão boba daí. Entendeu? As coisas não são assim, não. Que falta de respeito é essa? É assim que você ensina para os seus alunos lá na universidade? Nós vamos te ensinar a ser professor, tá bom? Não pode ensinar assim, não. Você não pode ir falando qualquer coisa assim, não. A gente ensina quando a pessoa precisa daquele conhecimento. Porque aí ele vai guardar aquilo. Aquilo vai ser uma coisa que vai ter uma memória afetiva e efetiva. Não adianta ir falando as coisas de qualquer jeito, não. É assim que vocês ensinam lá na universidade. Aí depois eles contaram aquilo já na língua Yawanawá, e eu vi a aldeia toda rindo. Ah, tal. Eles estavam rindo, tipo assim, ó, sabe como é que eles ensinam lá? Eu já fui motivo de piada em muitas aldeias indígenas, tá bom? Porque tem muita coisa que a gente faz aqui, da forma como a gente ensina, que lá para eles é piada. É piada, tá bom? Mas então, isso é só para dizer para vocês assim, que eles têm os critérios, inclusive pedagógicos, que estão muito mais interessantes do que os nossos, além dessa visão, desse olhar e dessa chave de leitura do mundo, que é a chave de leitura de uma racionalidade integral, intuitiva e relacional, acoplada a essa ideia do natural, social e racional. Eu queria talvez parar por aqui, Alexandre, e a gente abrir para uma conversa, para não ficar maçante demais. Sim, Ricardo, tá ótimo. E já estão começando a chegar algumas questões. Eu, particularmente, tenho uma também para você. Eu vou fazer a minha. Acho que Maris, se quiser falar, Maris, ou então se quiser preferir que eu leia também, fica à vontade. Mas assim, a minha pergunta, Ricardo, aproveitando assim a tua inserção, né, no campo da psiquiatria e todo esse cenário atual, né, e a importância que você coloca, né, sobre reconhecer essa racionalidade, esse saber médico indígena. Aí a minha pergunta vai muito no sentido, né, a gente está vivendo em uma sociedade que hoje ela tem, assim, uma insígnia de transtornos, de adoecimento mental, né, epidemiologia cada vez mais vem trazendo dados extremamente impactantes, assustadores, do ponto de vista das crises relacionadas à depressão, ansiedade, aí a gente associa aí, né, os transtornos e déficits de atenção, hiperatividade, a gente inclui aí uma série de outras patologias, burnout, vamos incluir também aí os problemas relacionados à insônia, e uma série de questões que envolvem as doenças que são autoimunes, né, que tem uma relação direta também com o estado emocional, com o estresse, aí você entra nas doenças autoimunes, uma série de patologias, enfim, estou traçando esse cenário do paraíso, como você disse, né, de um paraíso, de uma distopia, né, que compõe esse nosso momento atual. E aí, né, eu acho que tem alguma reflexão aí no teu mergulho também, que se debruça sobre essa questão da saúde mental, né, dos povos tradicionais e dessa medicina, né,
que, lógico, né, não cuida fragmentadamente da questão mental, mas que acho que trazem alguns sinais, algumas lições, assim, que podem ser muito interessantes para a gente. Aí eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, que você pode trazer de contribuição. Passo a palavra, Maris vai falar, e chegou agora já várias questões. Maris, você quer... Você pode ler, Alexandre, por favor, para não me demorar muito, para a gente dar tempo para as outras perguntas. Pode ser? Pronto, pode ser. O que você acha, Ricardo? Eu faço um bloco, então, de 3 Sim, agora, e aí depois isso. a gente vai... Então, a pergunta de Maris aqui, né, para você poder falar um pouco também sobre as diferenças entre a noção de corpo para nós, imersos na racionalidade médica acadêmica legitimada e a visão de corpo, né, desses povos tradicionais indígenas. E mais uma pergunta para completar esse bloco inicial, da Franciele. Professor Ricardo, poderia fazer indicações de leituras que abordem a medicina tradicional ancestral indígena? Pronto, aí já tem mais algumas outras perguntas aqui que a gente deixa para o próximo bloco. Ok, tudo bem. Bom, acho que essas perguntas aí já abrem um espectro, assim, de conversas super interessantes, né? Essa questão do corpo, essa questão da saúde mental, e depois algumas indicações sobre isso, né? Bom, igual em relação à saúde mental, em relação ao corpo, tem uma coisa em comum, que é justamente essa divisão, né? Então, assim, você pergunta, olha, como é que é a noção de corpo? E aí você, Alexandre, estava me perguntando assim, ó, como é que é essa abordagem da saúde mental, né? Que contribuições que a medicina indígena poderia trazer. Então, primeiro, é essa separação dessas perguntas, né? Um interesse pelo mental e um interesse pelo corpo. Isso já é uma diferença grande e interessante que a gente vai encontrar nesse nosso encontro com os povos indígenas. Ou seja, da mesma forma que eu disse assim, que não existe essa separação típica do pensamento cartesiano entre o natural e o sobrenatural, entre a física e a metafísica, também nós não vamos encontrar, né, na medicina tradicional indígena, essa separação entre uma saúde mental e uma saúde corporal. A gente não vai encontrar essa separação entre uma saúde espiritual, uma saúde mental e uma saúde corporal, né? A gente vai encontrar aí uma abordagem do ser, né, como um ser integral, né? E talvez a gente nem possa, quando a gente fala assim, se eu falar para vocês assim, olha, a gente vai ter uma abordagem do ser humano de forma integral, talvez a gente já não entenda direito, porque o que a gente chama de humano também não equivale ao que os povos indígenas reconhecem em cada ser. Essa diferença também, olha, eu sou um ser humano, ali a onça não, a onça é um animal. Essa diferença também já é uma diferença típica da nossa racionalidade, né? Eles vão encontrar ali justamente a humanidade, essa humanização de todos os seres, essa extensão da humanização a todos os seres, né? Essa extensão, essa humanização do mundo, de todas as formas de vida, vejam bem, essa criação de uma familiaridade com todos os seres, isso cria uma dimensão de consideração, respeito e integração maravilhosa. Pensa bem, vamos pensar por um minuto. Se você considerasse todos os outros seres humanos como seus parentes, se você fosse tratar todo ser humano como você trata a sua mãe, ou sua filha, ou sua irmã, olha o impacto que isso teria nas suas relações.
Agora vamos estender isso. Imagine que você fosse tratar todos os seres vivos, seja uma galinha, uma vaca, seja um passarinho, como da sua família. Da mesma forma que você trata a sua mãe, ou a sua filha, ou a sua irmã. Tendo a mesma consideração. Não, peraí, isso aqui é da minha família, pô. Isso aqui a gente não pode tratar de qualquer... Peraí, ó, respeita isso, é da minha família. Eu exijo respeito, tá bom? Quando você está falando da minha família, respeita aí, eu exijo respeito. Imagine que você exigisse o mesmo respeito que você exige quando está falando da sua família, que você exigisse isso para todos os seres vivos. Como é que seria a vida? Como é que seria a sua integração com a vida? Como é que seria a sua integração com o que a gente chama de animais? Então, essa visão que eles têm do ser, vamos chamar assim, tirando a palavra humano, porque isso já atrapalha, é uma visão que não cria essa diferença entre o corpo, entre a saúde do corpo e a saúde mental e a saúde espiritual. É uma visão onde isso não é enxergado dessa forma. Isso é enxergado como intimamente relacionado, como impossível de separar, como impossível de desvincular, não é? Esse tipo de ideia de que a gente pode fazer um tratamento da saúde mental, entendeu? Em um momento, em um espaço, e com um especialista, e fazer um tratamento da saúde física, da saúde corporal, em outro momento, ele é uma ideia, digamos assim, estranha para os povos indígenas. De maneira que, quando você está tratando alguém, não tem como você fazer um tratamento só mental. Como é que você faz? Você apaga o corpo físico dela e trata só o mental? Você desconsidera o corpo físico dela? Ou então o contrário, você está tratando um corpo físico da pessoa. Como assim? Você apaga o mental dela, você não considera a pessoa que ela é? Quando você vai tratar, por exemplo, uma picada de cobra, você não considera quem é aquela pessoa? Você não considera o mental, os medos que ela tem, como que ela foi criada? Como assim? O mental não existe nesse momento? É só um veneno, um encontro de um veneno que pode ser, por exemplo, proteolítico e que tendo aquele efeito ali naquele braço? Ou seja, um braço, ele existe fora de um pensamento, de um mental? Você consegue tratar alguém como uma peça anatômica? Ou seja, aquilo é um braço, aquilo não é uma pessoa, aquilo não tem uma vivência, aquilo não está investido de uma forma da vida se manifestar, né? Ou seja, cada ser vivo é uma, digamos assim, experimentação que a vida fez para existir. A vida experimenta infinitas formas. Ela vai se manifestando de infinitas maneiras, buscando persistir na vida. Olha, cada um de nós é uma experiência que a vida fez. Alguns mais bem-sucedidos, outros um pouco mal-sucedidos, né? No sentido mesmo da potência de viver. Isso envolve toda a nossa experiência como ser, seja físico, seja corporal, seja mental. Então, quando a gente vê, e isso, na verdade, isso é compartilhado por várias racionalidades de medicinas tradicionais, não é? Quando a gente pensa, por exemplo, nas racionalidades das medicinas que são vitalistas, que existe uma energia vital, existe uma potência vital que investe os corpos e que pode circular, por exemplo, por meridianos, e que pode circular, por exemplo, por certos pontos. É essa mesma ideia de que existe um investimento de uma potência vital naquele ser que é mental, espiritual, transcendental e corporal. Então, essa visão que a gente tem de corpo, né, tentando responder, como peça anatômica, essa vivência eles não têm
nem depois que a pessoa está morta. Tá bom? Depois que a pessoa está morta, a pessoa não é uma peça anatômica. Né? Tem alguns rituais muito interessantes, por exemplo, né, de algumas etnias, que ele sai ali com alguém que faleceu, né, com aquela pessoa morta, e que ela vai ser, por exemplo, pendurada, né? Alguns rituais a pessoa ela é deixada dentro de uma urna e fora da terra. Em várias etnias a pessoa não é enterrada, ela é deixada na mata e dentro de uma urna feita de madeira e de galhos, etc. Mas o que eu quero dizer é que quando eles vão levar essa pessoa para o local onde ela vai ser depositada, eles dão um tanto de volta. Eles ficam dando volta, vai para lá, vai para cá, vai e volta, ficam tentando confundir o espírito que ainda reside naquele corpo, para ele não voltar para a casa dele e ficar perturbando os moradores que ficaram lá. Então, ou seja, significa que nem depois de morto, aquela pessoa ela não é uma peça anatômica. Entendeu? Ela ainda é investida de uma vitalidade, de uma força vital que ainda não abandonou completamente aquele corpo. Né? Ou seja, a gente considerar que uma picada de cobra é um veneno, é o encontro de um veneno com a proteína de um braço, né, num fenômeno ali um fenômeno proteolítico, por exemplo, que vai causar uma ferida, que vai causar uma necrose. Ou seja, você considerar aquele braço como uma peça anatômica e desconsiderar toda a existência daquele ser, é algo que para os indígenas não é possível nem depois de morto. Nem depois de morto eles não fazem essa separação. A peça anatômica não existe para os seres humanos, para os seres indígenas, né? E, nesse sentido, então, a visão que eles vão ter de um corpo é uma visão de um corpo relacional, um corpo integrado. O seu corpo faz parte do seu corpo todas as relações que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, você, na verdade, o seu corpo é uma rede de relações. É interessante porque quando a gente trabalha, por exemplo, o conceito de redes vivas, né, para a gente tentar trabalhar o tratamento, os projetos terapêuticos na saúde mental, né, nos serviços substitutivos, a gente tenta resgatar um pouco isso. Fala assim, olha, a pessoa, ela não é uma pessoa isolada, ela é um conjunto de rede de relações que ela vai construindo. Né? Então, para os povos indígenas, o seu corpo, ele é um corpo ampliado, ele é um corpo difuso, ele é um corpo investido. Né? Não sei, se a gente tiver um pouco de tempo, eu posso até ler um pouquinho sobre isso aqui, que fala um pouco aqui num livro de um amigo nosso, que é o João Paulo Iepemassan, que é o João Paulo Tucano, né? A gente chama esses povos de Tucano, e eles mesmos se chamam de Iepamassan. Né? E ele escreveu um livro que se chama Omerô. É um dos livros que eu indico para a gente conhecer um pouco sobre a medicina indígena, mas eu gostaria de ler aqui para vocês assim, só um trechinho desse livro, só para vocês verem como que é a ideia de corpo, de mental e de existencial para os povos indígenas. Vou ler aqui, vai dar uns 3 minutos só. Quando ele fala, por exemplo, da formação do especialista, né? Como é que vai formar um especialista? Quem vão ser os cumus, que são os pajés deles, né? Então, quando ele vai falar assim, ó, como é que começa a formação de um pajé? Olha só, formação de um pajé, né? Seria equivalente à formação de um médico, de um enfermeiro nosso aqui, né? Como é que é a trajetória lá, a curva de aprendizagem do pajé deles lá? Ele vai falar o seguinte, olha só, ele vai falar a formação clássica dos especialistas, Iepemassan, a exemplo de outros grupos indígenas,
passa, antes de qualquer coisa, pelo investimento no corpo. Mas que corpo é esse? O aprendiz é antes submetido à limpeza estomacal com ingestão de plantas eméticas, ao uso de CAAP, para os primeiros contatos com as entidades, abstinência alimentar e tal. Mas aí, o que acontece? Olha só. O cuidado dos pais para garantir a integridade física e psíquica da criança começa desde a gestação daqueles que foram escolhidos para serem os pajés. Então, assim, a formação do pajé começa em os pais do futuro pajé cuidarem de forma diferenciada da gestação, porque dali vai nascer um pajé. Tá bom? Então, depois de uma visão ou intuição sobre o potencial futuro da criança, os alimentos, sobretudo formas assadas e tal, vão passar a ter uma restrição para os pais que vão gerar o pajé. Uma restrição alimentar e uma dieta para os pais, tá bom? Como é que é a questão do corpo relacional, né? Por exemplo, eles vão evitar alimentos gordurosos, todo cuidado é necessário porque a alimentação da mãe poderia afetar a formação da criança e comprometer o seu desenvolvimento como pajé. Aí o que acontece? No momento do nascimento do pajé, eles vão colocar o Iopeocé, que é o rapé de Paricá, que é um rapé sagrado, não é, dos Iepamaçã. Então, no momento do nascimento do pajé, vai ser colocado no umbigo da criança, logo após o corte do cordão umbilical, essa planta de poder e visão. Então, a formação do pajé começa aí, tá, gente? Vai ser colocado na ferida do cordão umbilical do pajé, essa planta de poder, tá bom? Aí, logo após o corte do cordão, os pais devem praticar dieta alimentar e abstenção sexual até a criança atingir uma certa idade, para proteger, entendeu? A potência de visão daquele pajé. Durante a fase de crescimento, a criança é mantida sob uma dieta e sessões de limpeza estomacal, uso de plantas sagradas, banhos matinais, ingestão de sumo de pimenta diariamente, durante o crescimento da criança, tá bom? Durante esse tempo, a criança passa a ouvir os kiriti, que são os contos que vão revelar toda a cosmovisão, toda a cosmopolítica, toda a mitologia desse povo passa a ser transmitido para aquela criança durante o seu desenvolvimento, para ser pajé, não é? E isso vai ser a base do conhecimento que depois ele vai desenvolver nas suas palavras, para fazer o passessé, o bacessé que é, digamos assim, esse ato de limpeza e cuidado, que é típico deles, né? Cada desenvolvimento da criança, psíquico, intelectual, moral, social, é acompanhado por um especialista, por um pajé que está formando aquele pajé. Então, só para vocês terem uma ideia do que é o investimento do corpo, não é? O investimento da vida, o investimento do ser, não é? Nesse sentido relacional e integral, de que a formação, se você quer ser, então, tá bom, um pajé, se você tem essa pretensão, talvez alguém aí esteja querendo virar pajé, a questão é o seguinte, começa na sua gestação, tá? Sua mãe tem que fazer uma dieta, tá bom? E tem que fazer todo um preparo para quando você nascer com essa capacidade de transver, de ver para além do que os olhos são capazes de enxergar, tá bom? E na hora do seu parto, vai ser colocada uma planta de poder na hora que cortar o seu cordão umbilical, o seu primeiro contato, né, que não vai ser mais com o sangue da sua mãe, vai ser com o sangue do povo planta,
nessa forma que é chamada Paricá, que é um dos grandes mestres do povo planta. Tá? O povo planta tem uns embaixadores, que são as plantas de poder que conversam com a gente. Não é qualquer planta que vai se dar o trabalho de conversar com a gente, não, tá bom? Não é qualquer planta. Tem algumas plantas que eles deram essa triste tarefa de conversar com a gente. Ah, tudo bem, alguém tem que conversar com esses cabeça dura mesmo, então vai eu mesmo. Então essas são as plantas de poder. E a primeira delas é o paricá, que vai ser colocado no seu cordão umbilical, na ferida do seu cordão umbilical. Essa é um pouco a ideia de corpo e de saúde mental, né? Que é essa capacidade, então, de transver. Nessa ideia de transver, então, o pajé vai ter que ter essa sensibilidade, ou o cumu, vai ter que ter essa sensibilidade extremamente cultivada, desde a sua gestação, para enxergar o seu sofrimento, que é, ao mesmo tempo, um sofrimento mental, um sofrimento psicológico, um sofrimento físico e um sofrimento espiritual. Ele vai ter que enxergar isso. Para desenvolver essa capacidade, né, de visão, de transver, né, essa transvisão, para desenvolver isso, ele vai ser, digamos assim, cultivado. E esse cultivo, gente, o mais interessante é isso, esse cultivo, ele é o cultivo não do pensamento, não prioritariamente do pensamento, não, tá bom? Como a gente cultiva muito o pensamento, mas esse é o cultivo da sensibilidade. Como dizia o pajé Tatá, né, Iauanauá, que faleceu agora no ano passado, um dos pajés mais idosos da Amazônia, ele dizia o seguinte, ele fala assim, olha, vocês ensinam para suas crianças o que é a Amazônia. A gente ensina para as crianças sentir a Amazônia. Vocês ensinam o que é, ou seja, vocês têm um cultivo basicamente em cima do pensamento, né? Você aprender a pensar de certas formas, cultivar e desenvolver o seu raciocínio, né? Através de todo esse treinamento, por exemplo, desde a escola fundamental, a escola do ensino médio, a escola fica cultivando o desenvolvimento do raciocínio, o desenvolvimento do pensamento. Mas como que a gente cultiva a sensibilidade de nossas crianças? Não é? Como que a gente faz esse cultivo? Como que a escola cultiva o sensível e não o pensável, né? Essa partilha do sensível, né? Como que a gente pode partilhar o que a gente é capaz de sentir e o que a gente é incapaz de sentir, o que a gente não alcança, né? Então, essa Ricardo, é a ideia. Mais uma pergunta aqui, desculpa aí entrar Não, claro. assim, mas para ver se a gente consegue aproveitar. A Bianca Huckert, acho que é Huckert, não, ela coloca aqui que tem trabalhado com um texto seu em sala de aula e que ajudou muito a refletir sobre os processos de pesquisa envolvendo plantas medicinais nas comunidades tradicionais. E aí a pergunta, como pensar a pesquisa com plantas medicinais que considere as questões trazidas por você, né? A forma como normalmente se desenvolve essas pesquisas em etnobotânica desconsidera todo o contexto de utilização das plantas em suas comunidades. Uhum. Isso mesmo. Olha, essa desconsideração tem sido muito denunciada pelos povos indígenas, né? O João Paulo Tucano, que eu acabei de citar aqui desse livro dele, é um dos que diz, ele fala assim, olha, essa história de etnobotânica tem sido uma nova armadilha, uma nova forma de captura que foi desenvolvido com esse nome bonito de etnobotânica, mas para capturar e tirar do seu contexto aquele modo de enxergar, aquele modo de viver, aquele modo de pensar e de considerar aquele ser que a gente chama de planta, né, e que a gente passa a usar de uma forma extremamente assim, utilitarista e materialista, que é totalmente diferente da forma como eles lidam com o povo planta. Então, as plantas para eles, vejam bem, é o povo planta.
Então, é da mesma forma que você tem que considerar e respeitar aqueles modos de existir de todos os povos, você tem que ter a mesma consideração pelas plantas. Então, como que a gente pode tentar desenvolver uma pesquisa diante dessas dificuldades mesmo, né? Diante dessas limitações das nossas ferramentas? O primeiro passo é esse mesmo, é reconhecer que as nossas ferramentas de pesquisa, elas estão muito grosseiras para esse encontro. Elas estão muito insuficientes. A gente pode até usar essas ferramentas, mas a gente tem que considerar a ampliação dessas ferramentas de uma forma mais integrada. A ideia de uma pesquisa participante, de uma pesquisa participação, de uma pesquisa intervenção, de uma pesquisa encontro, não é? É uma ideia que tem sido desenvolvida justamente para tentar romper com essa distância entre o sujeito e o objeto. É você mergulhar, não é, na sua pesquisa e se permitir estar misturado, não é, com o seu objeto e se deixar invadir por esse objeto. Nesse sentido, a gente tem um livro que eu recomendo, que eu participei da construção dele, que se chama O Pesquisador Imundo. O Pesquisador Mundo. Por que o pesquisador imundo? Para justamente fazer um contraponto da asepsia do saber científico laboratorial. Você tem que ser asséptico, você tem que ter distância, você não pode se envolver, você não pode se contaminar, você tem que manter a distância da indiferença científica, porque senão você vai ter um viés na sua pesquisa. Bom, quando a gente está desenvolvendo essas pesquisas com os povos indígenas, a gente está pensando no pesquisador imundo. O pesquisador fica se imundando desses saberes, ele se permite se envolver, se misturar e fazer aí o que a gente pode tentar construir, junto com esse pensador, o Sennett, o que seria um conhecimento mestiço. Esse conhecimento mestiço, ele desenvolveu a ideia da filosofia mestiça, e a gente pode extrapolar para um conhecimento mestiço ou para uma medicina mestiça. Ou seja, não é uma medicina puro sangue, não é uma medicina sangue azul dos cânones científicos, não é uma medicina que vai respeitar e seguir exclusivamente a metodologia científica. Essa medicina puro sangue, essa medicina sangue azul, ela é a medicina produzida pelo pensamento e pela pesquisa científica tradicional, ocidental. Agora, se a gente for construir, então, um pensamento mestiço, se a gente for construir uma racionalidade mestiça, mestiço significa assim, olha, misturou. Mestiço significa assim, se deixou contaminar, se deixou envolver, ou seja, os vieses são bem-vindos, porque toda forma de produção é enviesada, não é? Então, a gente se deixar envolver e se deixar produzir é o que a gente tem tentado desenvolver através de tentado construir, digamos assim, não uma ferramenta, mas percursos de produção de saber, que a gente pode chamar de pesquisador imundo e de um conhecimento mestiço, que rompe com a hegemonia ou com essa exclusividade do pensamento científico puro sangue. Te ouvindo isso, Ricardo, a gente já está aí nos últimos minutinhos, né? Sim, para claro. finalizar o momento. Mas te ouvindo responder a Bianca, eu me lembrei um pouco da história do tabaco, né? Porque, em algum nível, quando você, em uma das suas obras, você traz a história do tabaco, mostra como, nesse processo de colonização, os europeus foram descobrindo o tabaco, sentindo benefícios físicos, né, no uso do tabaco, principalmente através do rapé, né, ou então de algumas ritualísticas, e começaram então a exportar esse tabaco, a levar o tabaco para a Europa, a querer
que outras pessoas da sua rede social, né, tivessem acesso, pudessem se curar de uma série de problemas de saúde. A gente não imaginava que a apropriação disso, tão utilitária, se transformaria em uma indústria, né, tão grande que gerou uma série de processos de adoecimento e um uso completamente descontextualizado, né, da dimensão sagrada desse vínculo, dessa relação do humano com a planta, né, dessa relação de uso, né, com uma intenção, com uma profundidade que envolve esse cuidado mais profundo consigo, com a vida, né? Isso. Bom, isso mesmo, gente. Olha, chegando só no final, queria aproveitar essa deixa aí do Alexandre, porque isso é um exemplo muito rico que a gente experimentou, essa relação da nossa forma, da nossa construção societária com essa planta sagrada de poder maravilhosa que é o tabaco. O tabaco é uma das plantas mais respeitadas de muitos povos indígenas, e é uma planta, talvez assim, que está entre a principal, digamos assim, o principal aliado do xamanismo, por exemplo, entre os Guarani. E a força dessa planta, como é que os povos indígenas veem a questão do tabagismo que se foi transformado aí pela indústria do cigarro? Então, veja bem, o cigarro, ele é uma invenção da nossa indústria da mercadoria, da nossa sociedade da mercadoria, tá bom? O cigarro, o maço de cigarro, né, a forma como ele é construído, o papel com pólvora contendo essa mágica que foi construída, do papel com pólvora contendo uma dose de tabaco, com muitos outros produtos químicos, entendeu? E que foi amplamente vendida na nossa sociedade. Essa ideia, o cigarro é uma mercadoria inventada pela nossa sociedade. Mas, para os povos indígenas, o tabaco, ele é uma das plantas de poder mais poderosas ali do Olimpo das plantas de poder. E ela provou isso. Ela provou isso com o que eles chamam, mais uma vez, né, ela já tinha provado isso para os povos indígenas em diversas situações, mas, mais uma vez, ela provou isso através do que alguns povos chamam da epidemia Chauara. A epidemia Chauara é mais ou menos o seguinte, olha, o tabaco ele foi capturado, ele foi aprisionado e foi totalmente abusado e desrespeitado pela nossa sociedade. Ele deu o troco e matou aí uns 20 milhões de câncer. Isso só prova a força e a potência desse ser, né? A força e a potência dessa entidade. Porque o fato de que acharam que ia impunemente, eles iam sequestrar o tabaco, aprisionar o tabaco, colocar ele dentro de uma caixinha e transformá-lo numa mercadoria em função do lucro, e isso ia ficar impune. Só que essa entidade, ela se mostrou ser mais poderosa do que a indústria do tabaco. Ela matou tanta gente, ela deu troco matando tanta gente, que a indústria do tabaco, cada dia que passa, tem que se curvar e dizer assim, olha, desse jeito que a gente fez com o tabaco, o cigarro provoca câncer. E a indústria do tabaco teve que se curvar e escrever isso em todos os maços de cigarro. Então, veja bem, quando a indústria do tabaco se curva e tem que se render a cada dia que passa a libertar o tabaco do cigarro, isso é uma vitória da entidade do tabaco, que demonstrou o seu poder. Essa é a leitura que os povos indígenas fazem. Fazem assim, olha, se vocês acharam que vocês iam sequestrar o tabaco, colocar dentro de uma caixinha, dentro de uma prisão, que vocês chamam maço de cigarro, e que ia ficar por isso mesmo, vocês estavam muito enganados. Porque passa o tempo e o tabaco dá o troco.
né? Isso só demonstrou a potência dessa entidade que merece todo o nosso respeito. Então, o nosso encontro com o tabaco, ou é um encontro onde a gente demonstra todo o nosso respeito, ou a gente vai tomar surra, que é o que eles chamam de peia, né? Então, assim, ou você respeita a entidade, ou você vai tomar surra. E essa surra pode ser uma surra assim que começa você a ter um enfisema, começa a tossir, começa a ter falta de ar. Se você mesmo assim é tão cabeça dura que você continua tratando o tabaco com esse mesmo desrespeito, você acaba morrendo de câncer, de pulmão, ou um câncer de garganta. Isso não é um efeito do tabaco, não, gente. Isso é um efeito da nossa ignorância, do nosso desrespeito, da nossa falta de sensibilidade, falta de tato e falta de respeito no encontro com essa planta, com essa entidade. Tá bom? Então, assim, o tabagismo, a indústria do tabaco provoca câncer. O tabaco não, tá bom? Quem provoca câncer é a indústria. Ricardo, se der tempo, os últimos aí 2, 3 minutinhos, surgiu mais 2 perguntas, acho que muito interessantes aqui da Franciele. Uma delas é se você tem alguma contribuição, alguma percepção em relação à questão do uso das plantas na fitoenergética, que faz uso das plantas nativas, muitas delas, né, da medicina indígena, com base em outras medicinas tradicionais, onde muitas vezes são mescladas mais de 15 plantas no mesmo composto. E a outra pergunta é o que os povos, se você sabe o que os povos têm dito, têm visto, né, desse uso e comercialização do rapé, que tem se difundido, né, mais recentemente aqui, para o uso pessoal e outros contextos. Isso. Então, gente, olha, então, rapidinho aqui, né, nos últimos minutos, eu quero dizer para vocês que foi uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, mas a alegria vai ser muito maior quando a gente puder fazer isso de forma presencial. Eu quero ir aí visitar o meu amigo Alexandre e estar com vocês aí, não é? E a gente poder trocar essa energia da presença. A presença de cada pessoa nesse mundo, ela é portadora de uma energia única, né? A presença de cada um de nós é portadora de uma energia única. E eu quero conhecer a presença de vocês, tá bom? E trocar essa energia. Espero que isso aconteça aí, seja em 2021, seja em 2022, tá bom? Então, finalizando aí, a minha alegria de estar, mas querendo conhecer vocês, a presença, sentir a energia de cada um de vocês, né, na presença. Então, gente, mas dizendo do final aí, dessa questão que o Alexandre colocou, dessas questões, em relação à fitoenergética, vale essa reflexão que a gente fez sobre o tabaco, gente. A gente está lidando com entidades muito poderosas e que os povos indígenas cultivam e veneram há milhares de anos. Então, a gente tem que ter todo o cuidado e saber procurar bem se inteirar do que a gente está fazendo, do que a gente está misturando, e, principalmente, beber na fonte. Quem vai na fonte bebe água limpa, já dizia a nossa avó, não é? Então, beber na fonte, vamos procurar os povos indígenas, vamos reconhecer neles os nossos professores. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Vamos procurá-los mesmo, e eles estão abertos, tá bom, gente? Eles estão abertos para nos receber, eles têm uma paciência com a gente maravilhosa, tem uma paciência de Jó. Eu sou super cabeça dura, e eles sempre me respeitam. Eu ando com eles no meio da floresta amazônica, e aí um dia o pajé Iauá me falou assim, olha, você é igual uma criança, um bebê, desengonçado no meio da floresta, você não sabe pisar no chão. Você não aprendeu a pisar com leveza. Nem andar você não sabe. Nós vamos ter que te ensinar a andar mesmo. Quando eles falam assim, eu vou te ensinar a andar na floresta, é tipo assim, vou te ensinar a andar mesmo. Você não sabe andar. Você pisa de uma forma tão bruta e grosseira com essas suas botas que dá até medo. Entendeu? O barulho que você faz quando anda na floresta é uma vergonha. Entendeu? Nem macaco não faz barulho igual você. Tá vendo os macacos gritando aí?
Aí eles falam assim, olha, nem macaco faz barulho igual você, entendeu? Presta atenção, presta atenção. Então, assim, a paciência deles comigo é infinita, tá? Então, eu posso dizer que para vocês, pode ir, porque quem está dizendo é um cabeça dura, tá bom? A gente faz mais barulho do que macaco. E aí é o seguinte, o que acontece? Em relação, então, a essa fitoenergética, ela é muito bem-vinda, mas a gente vai ter que ter todo cuidado. E em relação ao que os povos indígenas pensam dessa coisa da comercialização do tabaco, do rapé, é um outro assunto extremamente amplo, porque rapé, gente, rapé é uma via de processamento e administração de tratamento. Então, rapé é uma coisa extremamente variada. O que eles chamam de rapé são todos os tipos de plantas que foram transformadas em um pó e que são administradas pela via nasal. Então, tem uma infinidade de plantas e uma infinidade de recomendações para usar o rapé. Isso é uma denominação genérica que a gente usa, que não corresponde ao que eles chamam, tá? Eles chamam assim, o que a gente chama de rapé tem 3.000 nomes para eles, tá bom? Que são coisas diferentes. Então, depende do que a gente está chamando. Algumas coisas, por exemplo, como o tabaco, de todo jeito, seja o que for a composição do rapé, de todo jeito, a gente tem que ter uma ritualística do uso. Ritualística, gente, não é aquele ritual que a gente imagina, que vai ter um ritual super, assim, diferenciado, não. Uma ritualística é você ter uma etiqueta no uso, uma ética e uma estética de saber usar as coisas. Tudo é útil para quem sabe usar. É uma das regras deles. Então, assim, se você souber usar, você pode usar. Você já aprendeu a usar? Se você não souber usar, tudo faz mal. Até água. Até água, se você não souber usar, morre afogado, tá bom? Então tem que saber usar. Todas as plantas, elas vão exigir uma etiqueta de uso, que a gente transformou isso no nosso discurso, numa coisa muito, assim, digamos assim, folclórica, que a gente chama de ritual, como se fosse uma coisa, um ritual, um folclore. Não, gente, isso é uma etiqueta de uso. É saber usar as coisas, é ter respeito e ter uma ética e uma estética para usar as coisas de forma decente. Então, a indústria do tabaco é o maior exemplo de uma forma indecente de usar as coisas. A indústria do tabaco também vende rapé, em latinha, aí, em todos os mercados. Qualquer supermercado você vai aí, tem uma latinha de rapé, entendeu? Com algum aromatizante. Então, essa ética, essa estética, esse respeito, essa etiqueta do uso é que são as formas seguras de se relacionar para produzir potência de vida. Todas essas plantas, elas produzem encontros para potencializar a nossa vida. Mas se a gente não respeitar essa etiqueta de uso, elas vão dar o troco. O exemplo maior é o que foi citado aí, a indústria do tabaco. Tá bom? É isso aí, pessoal. Desculpe aí o excesso. Um grande abraço para todos e até breve. Gratidão, Ricardo. Muito grato. Muito grato por esse momento. Um grande abraço também para todos e todas. E não sei se mais alguém quer falar para ir se despedindo. Já estamos bem, já passamos da nossa hora, né? Foi uma manhã linda. Isso, Obrigada, só agradecer professor. também, foi muito bom. Até a próxima. Viva! Viva! Maravilha, Ricardo. Oh, gratidão mesmo, meu amigo. Foi ótimo, maravilhoso. Valeu, gente. Muito obrigado, Ricardo. Boa semana. Gratidão, professor. Parabéns. Seja bem-vindo. Viu? Petrolina João, te esperar aqui. Combinado. Sim, Venha pra cá. Pois é, venha para cá, para Univaz, viu, professor? Olha, Exatamente. aí quando o Ricardo vir...
Pernambuco. Isso aí. Lourdinha, Foi demais, professor. quando o Muita Ricardo gratidão. vir, a gente faz um itinerário para Campina Grande Isso, também. claro. Com certeza. Sim, isso mesmo. Quem sabe esse Isso, 2021 exatamente. promete, né? Quando passar a pandemia. Maria de Lourdes, ele vai vir para o COPS 16 da Avise com UNED, em Irecê. antecedência. Ah, vou sim. Avise com antecedência. O Rio de Janeiro também quer ir, Eu vou viu? sim. Quando a pandemia melhorar aí, eu vou andar muito no mundo. O que eu estou aprendendo aqui é demais. Ai, meu Deus, que gratidão, muita emoção, viu? Viva. Muita emoção. Maravilha. Longos anos de vida para nós. O universo precisa da gente. O mundo precisa de nós. É isso aí. É tão bom que a gente não quer desligar. É tão bom que a gente não quer sair. A gente não quer se despedir. Maravilha, pessoal. Espero encontrá-los todos pessoalmente, a gente fazer um itinerário aí, Bahia, Pernambuco, conhecendo os nossos parentes aí, os Funiô e outros tantos, convidando eles para nos ensinarem. Os Trucá, o Funiô, o Pataxó e tantos outros. Aí. Cariri, temos uma Cariri aqui conosco, temos uma Tuxá também. Viva! A Tuxá! Maravilha. Viva. Gente... Esteve também, viu? Vai. Tchau. Cheiro do coração. Tchau.